Uma tranquilidade aparente. O quarto parecia um refúgio perfeito, um lugar onde o tempo parava e a paz reinava absoluta. O quarto era um santuário, banhado pela luz quente do abajur. Cada canto parecia cuidadosamente projetado para oferecer conforto e serenidade. Lençóis de seda, da cor de champanhe, cobriam a cama king size. A textura suave dos lençóis prometia uma noite de sono reparador, envolta em luxo. Uma mulher repousava no centro, seu peito subindo e descendo a cada respiração tranquila. Ela parecia estar em um sono profundo, alheia ao mundo ao seu redor. Seu rosto, emoldurado por cachos suaves, estava relaxado, intocado pelas preocupações do dia. Cada linha de expressão suavizada, como se o sono tivesse o poder de apagar as tensões acumuladas. O ar estava impregnado com o aroma de jasmim e lavanda, uma combinação cuidadosamente escolhida para acalmar e relaxar. Esses aromas flutuavam pelo quarto, criando uma atmosfera de tranquilidade absoluta. Por um instante, tudo estava quieto. O silêncio quebrado apenas pelo zumbido suave do purificador de ar no canto. Esse som constante e baixo parecia fazer parte da serenidade do ambiente. Um lembrete sutil de que a paz era mantida por pequenos detalhes. O relógio na parede marcava meia-noite. Seu tic-tac suave, quase imperceptível. Cada segundo que passava parecia prolongar a sensação de calma, como se o tempo estivesse em perfeita harmonia com o ambiente. Uma brisa suave movia as cortinas levemente, trazendo consigo o frescor da noite. Esse movimento sutil adicionava uma camada extra de serenidade, como se a própria natureza estivesse conspirando para manter a paz do quarto. Uma sombra na porta. Um clique suave cortou o silêncio. A porta do quarto, feita de mogno rico, se abriu para dentro, seu movimento quase imperceptível. Um jovem, quase um adulto, parou na entrada. Ele era alto e magro, suas feições um espelho da mulher na cama, embora as dele fossem marcadas por um cansaço que ela parecia não possuir. Seus olhos, do mesmo tom de avelã quente que os dela, percorreram o quarto, absorvendo os detalhes luxuosos com uma mistura de familiaridade e inquietação. Sussurros na noite. Mãe! Sua voz era um sussurro abafado, quase inaudível acima do zumbido do purificador de ar. A mulher se mexeu, suas pálpebras se abrindo lentamente. Um sorriso suave surgiu em seus lábios ao ver o filho ali. Miguel, o que foi, querido? É madrugada. Ele deu um passo hesitante para dentro do quarto, seu olhar demorando-se na mesa de cabeceira por um breve segundo, antes de retornar ao rosto dela. Eu não consegui dormir. Pensei que talvez pudéssemos conversar. O peso das palavras não ditas. Às vezes, o silêncio pode ser mais pesado do que qualquer palavra pronunciada. Conversar? Sua testa se franziu ligeiramente, as bordas do sorriso desaparecendo. Era como se a simples menção de uma conversa trouxesse à tona uma tempestade de emoções. Ela se apoiou nos cotovelos, os lençóis de seda se acumulando em volta da cintura. Sobre o que, querido? A pergunta pairou no ar, carregada de incerteza e medo do desconhecido. Ele mudou o peso de um pé para o outro, as mãos abrindo e fechando ao lado do corpo. A ansiedade era palpável, cada movimento revelando a luta interna que ele enfrentava. Sobre tudo, sobre o papai. As palavras saíram hesitantes, como se cada sílaba fosse um fardo a ser carregado. O ar no quarto pareceu crepitar com a tensão não dita. Era como se cada respiração fosse um esforço, cada segundo, um teste de resistência. O olhar da mulher endureceu, o calor de momentos antes substituído por uma frieza assustadora. A mudança foi instantânea, como se uma máscara tivesse sido colocada. Miguel, já conversamos sobre isso. A voz dela era firme,
mas havia uma tristeza subjacente, uma dor que ela tentava esconder. Seu pai e eu estamos apenas passando por uma fase. Tentamos proteger você, mas às vezes, as coisas não são tão simples. A vida é cheia de complexidades, e nem sempre temos as respostas. As memórias de tempos mais felizes estavam ali, emolduradas em fotos, lembranças de um passado que parecia tão distante agora. Mas a esperança ainda existia. Uma chama pequena, mas persistente. E assim, eles ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, ponderando sobre o peso das palavras não ditas e o impacto que elas tinham em suas vidas. Um zumbido baixo os interrompeu, vibrando de algum lugar sob os travesseiros na cama. Os olhos da mulher se voltaram para o som, sua respiração presa na garganta. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O zumbido um contraponto chocante ao silêncio tenso. A máscara cai. O momento em que a verdade se revela, e as mentiras cuidadosamente tecidas começam a desmoronar. Miguel seguiu o olhar da mãe, seus olhos se estreitando ao registrar a direção do som. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. A incerteza hesitante em seu rosto havia desaparecido, substituída por um olhar de compreensão crescente. Ele finalmente entendeu o que estava acontecendo, e a verdade o atingiu como um raio. "Quem é?" ele perguntou, sua voz baixa e perigosa. A tensão no ar era palpável, e ele não estava disposto a aceitar mais mentiras. A mão da mulher disparou, seus dedos se fechando firmemente ao redor do telefone, antes que a tela pudesse iluminar. Ela sabia que estava prestes a ser descoberta. Não é nada, querido." Sua voz tremia ligeiramente, traindo a calma que ela tentava desesperadamente manter. "Apenas uma ligação do trabalho." Ela tentou sorrir, mas o nervosismo em seus olhos era evidente. Ele zombou, o som carregado de descrença. "Às 3 da manhã? Não minta para mim." Ele sabia que algo mais estava acontecendo, e não iria descansar até descobrir a verdade. O relógio marcava 3 da manhã, um horário incomum para uma ligação de trabalho. Miguel sentiu um frio na espinha, a sensação de que algo muito maior estava em jogo. A mulher desviou o olhar, incapaz de encarar Miguel. Ela sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, e não havia mais como esconder. Miguel respirou fundo, determinado a descobrir tudo. Ele não iria parar até que todas as máscaras caíssem e a verdade fosse exposta. Um mar de incertezas. Os ombros da mulher caíram, a fachada cuidadosamente construída de compostura desmoronando. Ela olhou para o filho, seus olhos cheios de uma mistura de culpa e desafio. Por um longo momento, ela não disse nada, o silêncio se estendendo entre eles como um abismo. Miguel olhou para ela, sua expressão ilegível. O menino que estivera hesitante na porta momentos antes havia sumido, substituído por um jovem à beira de uma dolorosa descoberta. O silêncio diz tudo. Finalmente, ele se virou e caminhou em direção à porta, seus passos pesados no tapete felpudo. Na soleira, ele parou, de costas para a mãe. "Eu não sou bobo," ele disse baixinho, sua voz embargada por lágrimas não derramadas. E então, sem dizer mais nada, ele se foi, a porta se fechando atrás dele com um clique. Uma chamada sem resposta. A mulher ficou sentada imóvel na cama, o telefone ainda firmemente agarrado em sua mão. O zumbido havia parado, deixando um silêncio que era de alguma forma mais alto, mais ensurdecedor do que antes. Ela olhou para o telefone, seu reflexo a encarando da tela escura. Em seus olhos, um lampejo de medo, uma pitada de arrependimento. Mas por baixo de tudo, uma resolução firme permaneceu. O telefone escapou de suas mãos, caindo silenciosamente nos lençóis de seda. Ela não atenderia.
Não esta noite, esta.